Santos, ano de 1700. Um lugar onde a riqueza passava pelo porto, mas quase ninguém vivia bem. Enquanto navios chegavam carregados de mercadorias, a maioria das pessoas enfrentava fome, doenças e um trabalho que não parava nunca. Aqui o luxo e a miséria existiam lado a lado, separados por poucas ruas. Neste vídeo, você vai descobrir como era a vida real nessa cidade, o que se comia, como se sobrevivia e por que viver ali era muito mais difícil do que parece. O movimento começa cedo. Antes mesmo do sol aparecer por completo, o som da água batendo nos cascos dos navios já se mistura com vozes, passos apressados e ordens sendo gritadas. O porto é o coração de Santos. Tudo gira em torno dele. Homens carregam caixas pesadas, barris, sacas. O trabalho é constante, bruto e sem pausa. Não existe conforto aqui. Existe necessidade. Cada embarcação que chega traz mais do que mercadorias. Traz notícias de um mundo distante, decisões tomadas longe dali, e que mudam completamente a vida de quem pisa nesse chão. Mas basta se afastar alguns metros do porto para perceber outra realidade. As ruas são estreitas e irregulares, muitas vezes cobertas de lama. O cheiro é forte, uma mistura de restos de comida, animais, água parada e sal do mar. Não há sistema de esgoto. O que sobra simplesmente fica. As casas variam bastante. Algumas poucas, mais estruturadas, pertencem a pessoas com poder e influência. Mas a maioria é simples, feita de barro, madeira e esforço improvisado. Dentro delas, o espaço é apertado. Muitas vezes, várias pessoas dividem o mesmo ambiente. Privacidade praticamente não existe, e a vida segue em um ritmo ditado pela sobrevivência. A alimentação, por exemplo, revela muito sobre essa realidade. Não há fartura para a maioria. O básico domina: farinha de mandioca, peixe quando disponível e carne salgada em algumas ocasiões. Tudo precisa durar. Tudo precisa ser aproveitado ao máximo. O preparo é simples. O objetivo não é sabor, é sustento. Ainda assim, a comida carrega influências de diferentes origens. Técnicas indígenas, costumes portugueses, práticas africanas. Tudo se mistura silenciosamente no dia a dia. Mas comer bem é privilégio de poucos. Enquanto alguns têm acesso a produtos variados trazidos pelos navios, muitos dependem do que conseguem com esforço direto, pescando, plantando ou recebendo pequenas porções. E por trás de quase todas essas atividades existe um elemento central: o trabalho forçado. Grande parte do funcionamento da cidade depende de pessoas escravizadas. São elas que carregam, constroem, cozinham, limpam e sustentam a estrutura que mantém Santos ativa. O ritmo é pesado, o desgaste é constante e as escolhas praticamente inexistentes. Ao mesmo tempo, a cidade também carrega um forte elemento religioso. A igreja não é apenas um espaço espiritual, é um ponto de encontro, de controle e de organização social. É onde decisões ganham força, onde normas são reforçadas e onde parte da população busca algum tipo de esperança. Festas religiosas acontecem, mas são momentos raros de pausa, pequenos respiros em uma rotina marcada pelo esforço contínuo. E mesmo nesses momentos, as diferenças sociais continuam evidentes. Mas talvez o aspecto mais marcante de viver em Santos em 1700 seja a incerteza. Doenças surgem sem explicação clara. Febres, infecções e outras condições se espalham rapidamente. Sem conhecimento médico avançado, sem tratamento eficaz, muitas vezes resta apenas esperar. A morte não é distante, ela faz parte do cotidiano. Além disso, o isolamento pesa. A comunicação com outras regiões é lenta. Notícias demoram. Ajuda, quando necessária, pode nunca chegar a tempo. Ainda assim, a cidade continua funcionando. Entre dificuldades, esforço e adaptação, Santos se mantém viva. Um ponto pequeno no mapa,
mas essencial para o funcionamento de algo muito maior. E é justamente essa contradição que define o lugar. Um centro de circulação de riquezas, sustentado por uma realidade dura, silenciosa e muitas vezes invisível. E conforme o tempo avança, essa dinâmica não apenas continua, ela se intensifica. Porque tudo o que acontece aqui não fica apenas aqui. Conforme o dia avança, o calor começa a pesar. Não é um calor leve, é úmido, constante, quase sufocante. A roupa gruda no corpo, o ar parece mais denso, e cada movimento exige mais esforço do que deveria. Trabalhar nessas condições não é escolha, é obrigação, e mesmo com o cansaço ninguém para. O tempo aqui não é medido por relógios. Ele é marcado pela luz do sol, pela maré e pelas tarefas que precisam ser concluídas antes da noite chegar. E quando o sol atinge o ponto mais alto no céu, a cidade desacelera, mas não descansa. Alguns procuram sombra onde for possível, debaixo de estruturas improvisadas, ao lado de paredes ou próximos a árvores. Não há espaços planejados para conforto. Cada pausa é improvisada. Enquanto isso, outros continuam, porque nem todos podem parar ao mesmo tempo. A organização da cidade não segue regras formais claras como hoje. Ela acontece na prática, no costume, na repetição. Cada grupo sabe o que precisa fazer, não porque alguém explicou, mas porque sempre foi assim. E nesse fluxo contínuo, um detalhe começa a se destacar: a presença constante da água. Rios, mangues, mar, tudo está próximo. E isso influencia absolutamente tudo. A água traz alimento, transporte e conexão, mas também traz risco. Áreas alagadas facilitam a proliferação de insetos. A umidade acelera o desgaste das construções. Objetos se deterioram mais rápido. Alimentos se estragam com facilidade. Nada dura tanto quanto deveria. E por isso viver ali exige adaptação constante. Tudo precisa ser reparado, substituído ou reconstruído com frequência. E isso cria uma rotina invisível de manutenção. Uma cidade que nunca está completamente pronta. Sempre há algo quebrado. Sempre há algo sendo ajustado. Enquanto isso, as crianças crescem nesse ambiente. Não existe uma infância como se entende hoje. Desde cedo, elas observam, aprendem e, assim que possível, começam a participar das atividades. O aprendizado não vem de livros, vem da repetição, vem da observação direta, vem do erro. Cada geração absorve o que a anterior fazia e adapta conforme consegue. E assim, o conhecimento circula, sem registros formais, sem escolas estruturadas, mas ainda assim presente. Ao mesmo tempo, há uma vigilância constante. Mesmo sem sistemas organizados como os atuais, existe controle. Quem entra, quem sai, quem trabalha, quem pertence. Tudo é observado. A cidade pode parecer pequena, mas nada passa despercebido por muito tempo. E isso cria um ambiente onde a liberdade é limitada, não apenas pelas condições, mas também pela estrutura social. Conforme o dia começa a se aproximar do fim, a luz muda. O tom dourado do sol começa a tocar as construções, refletindo nas superfícies irregulares, criando sombras longas e distorcidas. É um dos poucos momentos em que a cidade parece desacelerar de verdade. Mas essa calma é passageira, porque a noite traz outro tipo de desafio. Sem iluminação pública, a escuridão domina rapidamente. E com ela vem o silêncio, interrompido apenas por sons isolados. Passos, insetos, água em movimento. A visibilidade reduzida muda completamente o comportamento das pessoas. Deslocamentos se tornam mais cuidadosos. Atividades diminuem, mas não desaparecem completamente. Algumas funções continuam, especialmente aquelas ligadas ao funcionamento essencial da cidade. E é nesse período que o medo se torna mais presente. Não necessariamente um medo específico, mas uma sensação constante de vulnerabilidade. O desconhecido ganha força na escuridão, e qualquer som fora do comum chama atenção. Dentro das casas a rotina também muda. A iluminação vem de fontes simples.
Velas, lamparinas. A luz é fraca, instável. Sombras se movem pelas paredes. O ambiente é limitado, e isso faz com que as pessoas se recolham mais cedo. O descanso não é exatamente confortável, mas é necessário, porque no dia seguinte tudo recomeça. E assim os dias se repetem, não iguais, mas semelhantes o suficiente para criar um padrão, um ciclo: trabalho, adaptação, sobrevivência. E, aos poucos, esse ciclo molda não só a cidade, mas também quem vive nela, a forma de pensar, de agir, de reagir ao mundo. Tudo é influenciado por esse ambiente. Nada acontece isoladamente. Cada detalhe, do clima à estrutura social, contribui para construir uma realidade única. E quanto mais se observa, mais fica claro. Santos, em 1700, não é apenas um lugar, é um sistema vivo, em constante movimento, em constante transformação. E, acima de tudo, um reflexo direto das forças que estavam moldando o Brasil naquele momento. Existe algo que não aparece de imediato, mas que influencia tudo ao redor. O ritmo das marés. A subida e a descida da água não são apenas fenômenos naturais. Elas determinam decisões. Horários são ajustados com base nisso. Movimentos são planejados de acordo com o comportamento do mar. Ignorar esse padrão pode significar perda de carga, atraso ou até perigo. Por isso, há uma atenção constante. Olhares voltados para o horizonte. Pequenos sinais sendo interpretados com precisão. Nem todos entendem completamente, mas alguns poucos dominam esse conhecimento com experiência acumulada. E essa experiência vale mais do que qualquer ferramenta. Outro ponto importante é o som. Durante o dia, a cidade é barulhenta, mas não é um barulho desorganizado. Ele carrega significado. Cada tipo de ruído indica algo. O impacto de madeira contra madeira, cordas sendo puxadas, objetos sendo arrastados, vozes em tons específicos. Quem vive ali aprende a reconhecer padrões sonoros, antes mesmo de ver o que está acontecendo, já sabe. E isso cria uma espécie de comunicação indireta. Sem precisar falar, a cidade avisa o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, há o silêncio de certas áreas. Nem todos os espaços são movimentados. Alguns pontos permanecem mais afastados, quase esquecidos. Locais onde o movimento não chega com a mesma intensidade. E nesses lugares a sensação é diferente, mais isolada, mais lenta, como se o tempo passasse em outro ritmo. Mas esse afastamento também tem um custo: menos acesso, menos troca, menos informação. Em uma época onde tudo depende de contato direto, isso faz diferença. Outro aspecto que chama atenção é a ausência de padronização. Nada segue exatamente o mesmo modelo. Cada construção tem um formato ligeiramente diferente. Cada objeto é feito de forma única. Não existe produção em massa. Tudo depende da mão de quem faz. E isso gera uma variedade grande, mesmo dentro da simplicidade. Pequenas imperfeições estão em tudo, mas são essas imperfeições que tornam cada coisa funcional dentro do possível. Além disso, há uma relação direta com o desgaste físico. O corpo é constantemente exigido. Mãos marcadas, pele queimada pelo sol, posturas moldadas pelo esforço repetitivo. O trabalho deixa marcas visíveis, e essas marcas contam histórias, sem palavras, sem registros, mas presentes. Outro ponto importante é a ausência de previsibilidade. Planejar a longo prazo é difícil. Muitas decisões são tomadas com base no imediato. O que precisa ser resolvido agora, o que está disponível hoje. O futuro existe, mas é incerto demais para ser totalmente controlado. E isso muda a forma como as pessoas enxergam o tempo. O presente tem mais peso. As escolhas são mais diretas, mais práticas, menos teóricas. Ao mesmo tempo, existe uma dependência forte de habilidades específicas. Saber fazer algo útil é essencial. Construir, consertar, adaptar, improvisar. Quem domina alguma dessas capacidades tem mais valor dentro da dinâmica local, porque consegue resolver problemas reais. E problemas surgem o tempo todo. Outro detalhe marcante é a circulação de objetos. Nada é descartado facilmente. Tudo pode ser reaproveitado.
reutilizado, transformado. Um item que perde sua função original ainda pode servir para outra coisa. E isso cria uma cultura de aproveitamento constante. Desperdício não é uma opção viável, porque recursos não são ilimitados. E conseguir novos itens pode levar tempo, muito tempo. Além disso, há uma percepção diferente de distância. O que hoje parece próximo, naquela época pode ser considerado longe. Deslocamentos são lentos, cansativos e muitas vezes imprevisíveis. Cada trajeto exige esforço, e isso influencia na forma como as pessoas se organizam. Ir e voltar não é algo simples, é uma decisão. Outro ponto interessante é o papel da observação. Sem acesso a explicações científicas detalhadas, muitas coisas são entendidas na prática, tentativa e erro. Padrões percebidos ao longo do tempo. A repetição ensina, e o conhecimento é acumulado dessa forma, não de maneira formal, mas eficiente dentro da realidade disponível. Também existe uma relação direta com o improviso. Nem sempre há a ferramenta certa, nem sempre há o material ideal, mas ainda assim as tarefas precisam ser concluídas, e isso gera soluções criativas, adaptações inesperadas, formas alternativas de resolver problemas. E muitas dessas soluções são transmitidas entre as pessoas, observando, copiando, ajustando. Outro aspecto pouco percebido é o impacto do isolamento emocional. A rotina intensa, as dificuldades constantes e a falta de distrações modernas criam um ambiente mental específico. Os pensamentos são diferentes, as preocupações são outras. O foco está no essencial, o que garante continuidade, e isso molda o comportamento coletivo. Ao mesmo tempo, há momentos de pausa mental, breves, mas importantes. Olhar o horizonte, sentir o vento, ouvir o som do mar sem interrupção. Pequenos instantes que quebram o ritmo acelerado da sobrevivência. Mesmo sendo simples, têm valor. Outro detalhe relevante é a ausência de registros pessoais. Histórias não são escritas, são contadas, passadas de pessoa para pessoa, e com o tempo podem mudar, se adaptar, ganhar novas interpretações. A memória é viva e não fixa. Além disso, existe uma relação constante com o risco, nem sempre visível, mas sempre presente. Cada atividade carrega algum nível de perigo. Isso faz com que a atenção seja constante. Erros podem ter consequências sérias, e muitas vezes imediatas. Por isso a experiência é tão valorizada, porque reduz incertezas, mesmo que não elimine completamente. E assim, a cidade continua, não de forma perfeita, não de forma organizada como conhecemos hoje, mas funcional dentro da sua própria lógica. Cada elemento encaixado na medida do possível, cada pessoa desempenhando um papel, mesmo que limitado. E quanto mais se aprofunda nesse cenário, mais identifica. Base fica, nada ali é por acaso. Tudo existe por necessidade. E tudo continua porque precisa continuar. Se você gostou dessa viagem no tempo, deixa o like e se inscreve no canal para ver mais reconstruções históricas de cidades antigas feitas com inteligência artificial.